tarde a todos. Todos conseguem me ouvir? Perfeito. Vou ativar minha câmera aqui para a gente conversar melhor, eu me apresentar também e a gente já iniciar o nosso treinamento. Acho que já estão todos aqui, estamos iniciando agora às 2h05. O treinamento ele será gravado, então futuramente vocês conseguirão também acessá-lo na nuvem, eu envio o link para todos. Então, muito prazer, eu me chamo Bianca, faço parte da editora Revista dos Tribunais, Thomson Reuters. Atualmente estou cuidando aqui dos produtos relacionados a print, né? Que são os nossos livros impressos e também a nossa biblioteca digital Provil, que é o produto que vocês conhecerão melhor hoje. Coloquei um PowerPoint aqui rapidinho, só para a gente conversar, se conhecer um pouco melhor. Vocês estão vendo aqui o PowerPoint, a tela? Perfeito. Então, uma apresentação bem rápida. Eu me chamo Bianca, eu estou na lista de sucesso de cliente há mais de 4 anos, atuando principalmente aqui na área de tecnologia voltada ao segmento jurídico. Então, antes de trabalhar na editora Revista dos Tribunais, eu também trabalhei em outras empresas de tecnologia que forneciam softwares jurídicos, principalmente para departamentos e escritórios de advocacia. Aqui na Thomson, eu estou há mais ou menos 2 anos. Eu atuo com uma carteira de mais de 200 clientes, sendo órgãos públicos, governos, tribunais, universidades, como o Mackenzie, e também os escritórios. O meu foco principal é atuar no relacionamento desses clientes. Então, tudo que seja relacionado à parte administrativa, seja para auxiliá-los com notas, boletos, contratos e também o suporte. Além, claro, dos treinamentos como esse nosso hoje. Eu sou graduada em Direito, terminei minha faculdade ano passado, graças a Deus. E eu estou iniciando agora a minha segunda graduação voltada à área de dados, né? Para conseguir ter ali uma análise mais assertiva dessa parte do meu relacionamento com o cliente, também proporcionar uma melhor experiência. Algumas curiosidades ali sobre mim. Eu gosto muito de animais, tenho a Florzinha hoje em dia, uma pet adotada, mas já tive a Lili. Gosto muito de praia. Estou em um relacionamento há mais de 6 anos, inclusive eu acho que já está na hora dele me pedir em casamento. E aqui na Thomson, como eu falei, estou mais ou menos ali 1 ano e meio, 2 anos. Para a gente iniciar o nosso treinamento, agora que a gente já se conheceu melhor, eu vou falar um pouquinho sobre 3 principais pontos, né? Que é importante vocês conhecerem também, para vocês entenderem, né? O que significa Thomson, o que é a Revista dos Tribunais e também o que é a Biblioteca Digital Provil. Então, a gente vai iniciar aqui pela Thomson. Não sei se todos já ouviram falar nesse nome, mas a Thomson Reuters é uma gigante de tecnologia. Nós estamos presentes ali em mais de 100 países, em 19 idiomas. Somamos mais de 25 profissionais. Então, só para vocês terem noção, do Brasil ao Japão vai ter um profissional da Thomson. É uma empresa muito grande mesmo. Como eu falei, nós somos líderes ali no segmento de tecnologia, de notícias, com informações seguras e confiáveis. E só aqui no Brasil temos 5 fábricas de software, que são as responsáveis ali pela inclusão de novas tecnologias no produtos e até novos lançamentos. Eu deixei ali um QR Code da nossa página de carreiras TR. 2 vezes ao ano é aberta ali, né, o programa de estágio da Thomson. Inclusive, nós estamos com uma estagiária do Mackenzie na Thomson, ela não é do curso de Direito, ela é do curso de Marketing, mas caso vocês queiram conhecer, se surgir ali alguma oportunidade, é uma oportunidade muito bacana para vocês. Falando agora também sobre a revista dos Tribunais Online. A revista dos Tribunais Online, eu não sei se todos já tiveram também a oportunidade de conhecer, acessar em algum momento, mas ela reúne todas as fontes do direito em um só lugar. Então, ela é muito utilizada tanto por profissionais que já trabalham na área do direito, quanto estudantes, né? É mais de 1 milhão de conteúdos ali relacionados entre doutrinas, legislações, jurisprudências. São cerca de 30 revistas inclusas, entre ativas e também em acervo. O que significa esse acervo? Quando uma revista ela não é mais publicada, ainda assim o conteúdo é mantido dentro da RTO. Então, a gente preza muito pela inclusão da informação. Então, sempre que vocês quiserem acessar um conteúdo, mesmo que seja um pouco mais antigo, ele ainda estará disponível.
Ela é utilizada tanto por tribunais, órgãos públicos, universidades e também os profissionais do direito, porque ela fornece ali informações 100% seguras. Sobre a Biblioteca Digital Provil, que é o produto que a gente vai falar hoje aqui no nosso treinamento, a Biblioteca Digital Provil, ela promove ali uma pesquisa bem fundamentada. Então, os nossos autores estão entre os mais citados no STJ, no STF e também nos TJs, entre acórdãos e decisões monocráticas aqui no Brasil. O Dr. Nelson Neri, o Dr. Medina, todos eles são os nossos autores. Ela faz parte da revista dos tribunais, então só para vocês entenderem, a revista dos tribunais, ela existe de forma online, mas a revista também dos tribunais é uma editora. Então a gente faz a publicação de livros, publicação de periódicos, e a gente também tem esses produtos digitais, no caso a biblioteca, a RTO. Enfim, é o periódico mais antigo do país. A gente tem 112 anos de história. Então, só para vocês terem noção do quão grande é a editora e do quão antiga ela é. É uma editora muito segura, muito confiável, então vocês tenham certeza que todas as informações que vocês verão inclusas dentro das nossas plataformas são informações seguras. No nosso acervo aqui da Biblioteca Digital Provil, temos disponível mais de 2.000 obras. Então, disponibilizado no formato de nuvem, né? Vocês conseguem acessar ali de qualquer local, tanto mobile quanto por um computador, e sem ocupar espaço, né? Então, vocês não precisam fazer o download de nenhum aplicativo. Vocês conseguem acessar somente por IP, que é o link, né, dentro do portal da instituição, quanto também ali, pelo usuário e senha também. Vou encerrar aqui essa parte do treinamento. Se eu não me engano, a Marcela, ela também tem alguns pontos para conversar ali com a gente. Só um minutinho. A Aline vai falar? Ah, perfeito. Aline, eu acho que eu já liberei o seu microfone. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Oi, Bianca. Oi? Tá me ouvindo? Liberou. Aham. Ah, então Tá me perfeito. ouvindo Então você quer bem? que eu libere a câmera também, Aline? Não é necessário, não Ah, precisa. então perfeito. Tá. Bom, pessoal, boa tarde. A gente agradece a todos por participarem, né, dos treinamentos. Isso é muito importante para dar continuidade às pesquisas de vocês. Eu acredito que vai ser bastante produtiva, né, a nossa tarde, esse tempo de treinamento. Obrigada, Bianca, por participar com a gente desse momento. E eu vou mostrar para vocês, inicialmente, como vocês acessam a base da Provil. Então, é importante, a Provil tem um ponto importante que se vocês tiverem a intenção de usar a base de modo externo, né, fora do campus, vocês precisam fazer um cadastro que chama OnePass. Então, eu vou compartilhar minha tela. Bianca, eu preciso que você habilite para mim, por favor, que eu compartilhe a minha tela, para mostrar para vocês o modo de acesso. Só um minutinho. Só um minutinho, Aline. Eu não tô muito Uhum. acostumada a usar o Teams. Tá, fica tranquilo. Tentando localizar aqui a opção.
Aline, eu acho que nessa opção de webinar não está disponível o compartilhamento da tela. Eu estou tentando Não, localizar aqui, mas eu não estou encontrando. não, fica tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o print aqui da tela e aí vocês vão acessando, né? Então, para acessar, né, a página da biblioteca, vocês precisam acessar o portal do Mackenzie e clicar no ícone livros eletrônicos. Quando vocês clicarem no ícone livros eletrônicos, vocês vão ver que tem uma, inicialmente, né, uma explicação do acesso remoto, como é feito. Então, os acessos hoje são todos pelo Office, então é necessário colocar o ra@mackenzista.br, professores e funcionários, né, drt@mackenzie.br, e demais usuários têm toda uma explicação de como fazer o login. E aí a primeira base que vai aparecer na listagem é a Biblioteca Digital ProView. Tem aqui embaixo, tem o clique aqui para acessar, né, que é o login da página, e tem o clique aqui e veja tutorial para acesso externo, que é essa particularidade da base que é necessário fazer a conta do Ampass para usar a base fora do campus. Então, eu printei, coloquei para vocês no chat a página, né, para vocês verificarem, e estou colocando aqui também no chat o login para vocês acessarem a base. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem conosco, né? A gente, na página da biblioteca, tem todos os ramais das bibliotecas, a gente tem o chat também, caso precisem. E eu desejo a todos um bom treinamento e peço para que a Bianca dê continuidade. Obrigada. Perfeito, Aline, muito obrigada. Peço desculpas, realmente não consegui encontrar aqui a opção de habilitar o compartilhamento. Eu acredito que dentro aqui da função de webinar não esteja disponível, teria que acessar ali no evento mesmo, na configuração do calendário. Mas, enfim, eu desliguei minha câmera só para a gente otimizar aqui a chamada. Vou fazer o compartilhamento agora aqui na minha tela com vocês. Eu vou entrar no meu ProView através do login e senha, que é o OnePass, que a Aline acabou de citar. Esse método aqui de OnePass, vocês precisam cadastrar dentro da rede da instituição, como foi explicado, mas depois vocês conseguem acessar através do usuário e senha de qualquer local, sem precisarem estar logados ali na instituição. Então, vou entrar aqui dentro da minha janela do ProView. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, então iniciando, essa daqui é a tela inicial do ProView. Quando vocês entrarem no site direto, é isso que vai aparecer para vocês. Vocês então incluirão ali o nome de usuário e também a senha que foi cadastrada no momento ali do cadastro OnePass. E é só clicar aqui para entrar. Ele vai entrar normalmente, abrir a tela inicial do ProView, a nossa homepage. Então, aqui vocês já têm acesso ao total de livros disponíveis dentro da plataforma. Uma informação muito legal é que aqui vocês já conseguem ver que tem edições de 2025, ou seja, a gente está dia 21 de março, 3 meses, né, que inicia o ano, mas a gente já tem várias obras ali de 2025 disponíveis para acesso. Aqui dentro da homepage, o que que a gente tem de diferente? A gente tem os filtros que vocês conseguem fazer uma filtragem mais específica ali de livros ou conteúdos que vocês queiram acessar. Então, clicando aqui em filtro, eu vou ter, por exemplo, o tipo, se é um livro ou então um periódico. Um ponto muito importante é que, por via de regra, é incluso dentro da biblioteca digital ProView somente os livros. Os periódicos pode ser que em um momento ou outro entre quando for um assunto muito interessante, um assunto midiático, mas via de regra são os livros. Vocês conseguem também fazer uma filtragem por país. Hoje a gente tem somente o Brasil, mas temos estudos aí já em andamento de que tem ali outras obras, principalmente aqui da América Latina. A editora, então todas as editoras que fazem parte da editora Revista dos Tribunais. Então aqui vocês não encontrarão, por exemplo, a editora Saraiva ou algo do tipo. São todas as bibliotecas aqui TR. Então, Biblioteca Thomson Reuters, Fiscosoft, Revista dos Tribunais e Thomson Reuters Brasil também. O assunto
basicamente é a área do direito, né? Então, eu quero uma obra ali que seja da área administrativa. Então, eu clico aqui e ele me traz já as obras ali relacionadas a administrativo. Então, arbitragem, eu clico aqui e ele me traz também as obras relacionadas à arbitragem. E as coleções, que eu vou explicar para vocês o que significa já já, mas também é muito bacana porque as coleções é como se fossem pastas dentro da biblioteca digital Provil. Quando a gente fala que a biblioteca é personalizada, é porque vocês conseguem fazer algumas configurações pessoais. Então, dentro do OnePass, tá, gente? Isso daí é um ponto muito importante também. Que quando vocês acessam através do link direto ou o link da instituição, vocês não conseguem fazer essas configurações, justamente porque é um acesso simultâneo de diversos usuários. Então, a gente entende que não seja tão interessante todo mundo fazer alterações pessoais ali, quando todo mundo também acessa, né? Fica um pouco bagunçado. Então, vocês criando a conta OnePass, vocês têm acesso também a essas oportunidades aqui de criar algumas pastinhas, de fazer algumas anotações. Eu vou explicar para vocês como funciona, mas é bem legal. Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho algumas pastas criadas, né? Então, pasta de leitura futura, pasta de compliance, alguns testes que eu faço aqui também, né? No treinamento. Então, são todas pastinhas ou então coleções que foram criadas por mim. Fechando aqui os meus filtros, né, mais detalhadamente, eu também consigo fazer uma ordenação aqui, então uma ordenação por assunto, uma ordenação por título, que basicamente é em ordem alfabética, uma ordenação por tipo, né, se são obras, se são ali os periódicos, enfim, isso que eu já mostrei para vocês. Outro ponto importante, já foram três até aqui, hein? É que dentro do Provil não existe um filtro específico para que vocês localizem obras que foram inclusas por ano, por exemplo, dentro da plataforma. Mas vocês conseguem fazer uma pesquisa do ano e aí mostra as obras mais recentes. Então, assim que a gente for fazer uma pesquisa ali na barrinha, eu mostro para vocês também como funciona. É só para vocês nesse momento não ficarem se perguntando: nossa, mas será que não tem? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho a minha ordem alfabética, né? A, B, C, D, E, enfim. Fora isso, que eu tenho de opções aqui ainda na homepage. Eu tenho e-books baixados, porque sim, no Provil vocês conseguem fazer uma leitura offline das obras, e é bem legal. O arquivo também é ali um ponto muito interessante do Provil, porque vamos supor que eu tenho aqui a minha biblioteca com mais de 2.000 obras. É muita coisa. Então, conforme eu for fazendo a leitura dessas obras, para não deixá-las mais disponíveis aqui na minha biblioteca principal, eu consigo colocá-las em arquivo. O que eu costumo usar como exemplo? Vamos supor que a gente tem uma mesa e a gente tenha nessa mesa dois livros para leitura. Eu terminei de ler um livro, geralmente o que a gente faz é colocar de novo esse livro na prateleira. Então, basicamente é isso. O arquivo é como se fosse a sua prateleira. Você termina uma leitura, você coloca o seu livro aqui na prateleira e ele fica lá guardadinho para quando você quiser ler em outra oportunidade. E como eu coloco um livro em arquivo? Em todos os livros aqui dentro da Biblioteca Provil, vai existir este botãozinho de ações. Deixa eu pegar um aqui que não tenha nenhuma marcação ainda. Vou pegar esse daqui de 2016, 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho esse botãozinho aqui com esses três pontinhos que são as ações. Clicando nas ações, o que a gente tem de opção? A gente consegue ver os detalhes da edição. Então, quem que é o autor, a qual editora ele é atribuído, né? A gente consegue ver ali a edição desse livro. Enfim, são algumas informações mais gerais ali da obra, né? Eu também consigo baixar este título, que basicamente é para fazer a minha leitura offline. Então, se eu clicar aqui em baixar título, automaticamente ele já vai estar incluso nessa opção aqui de e-books baixados. Mas isso não significa que vocês vão acessar este livro, né, este e-book, através de um arquivo no computador, ou então ali baixar ele diretamente no celular. Não, não é assim que funciona. Por uma questão de direitos autorais, vocês conseguem baixar as obras para vocês fazerem uma leitura offline diretamente dentro do Provil. E como isso funciona? Vocês farão um cadastro de uma senha offline.
não é muito complexo. Para eu fazer esse cadastro da senha offline, eu venho aqui no meu menu Conta e eu venho aqui em Cadastrar senha offline. A minha tá como alterar, porque eu já tenho essa senha cadastrada. Então, por exemplo, eu estou em uma viagem de avião e eu não tenho acesso nenhum ali à internet. Com aquela senha que eu cadastrei, eu entro dentro do meu Proview e eu faço a leitura das obras que foram baixadas. Então, quando você entrar aqui dentro da plataforma, vocês não verão todos estes títulos dessa forma. Vocês verão somente os e-books baixados, que no meu caso são esses aqui. Se vocês também não quiserem mais deixar eles baixados, vocês conseguem remover aqui do download. Isso fica bem a critério do usuário. Então, voltando aqui, né, as minhas obras, nos meus botõezinhos de ação, eu consigo fazer download desse título diretamente dentro da plataforma para leitura offline. Eu também consigo fazer importação das anotações. Então, essa daqui é uma obra de 2021, supondo que eu tenho uma obra de 2020, eu quero importar as anotações de 2020 para 2021. Eu consigo fazer essa importação. Então, eu clico aqui, seleciono a obra que eu quero fazer a importação, seleciono o que eu quero importar, se é um marcador de página, se é um destaque ou se é uma nota realmente, e faço a importação de uma obra para outra. Além disso, eu tenho a opção de compartilhar um link também com outros usuários do Proview. Então, se vocês fizerem um compartilhamento com alguma pessoa que não tem acesso a essa base, ela não conseguirá ver a obra, somente usuários. Adicionar a coleção, que são aquelas pastinhas que eu expliquei para vocês. Então, quando eu clico aqui em adicionar a coleção, automaticamente vai me abrir esse campo que eu tenho duas opções. Ou eu seleciono uma coleção já existente, ou então eu crio uma nova coleção. E como isso funciona? Se eu vim aqui, só clicar em cima da barrinha, vai aparecer para mim as coleções que já foram criadas. Mas supondo que eu não queira nenhuma dessa, o que eu posso fazer? Digitar o nome de uma nova coleção. Então, eu vou colocar teste 2, treinamento Mackenzie. E aqui já me aparece o botão de criar. Ele não vai me levar para outra página, ele não vai me pedir para incluir 1 milhão de dados, ele somente vai me dar esse botão de criar. Então, criei, já está aqui, salvei dentro da minha pastinha. Muito simples, muito rápido. Então, isso daqui pode ser para um trabalho acadêmico, uma leitura, enfim, o que vocês quiserem, né? Deixa ali a imaginação fluir e a necessidade também. Então, vamos supor que é para um trabalho acadêmico da matéria X. Eu venho aqui, adicionar a coleção, trabalho P1, matéria X. Criei minha coleção. Opa, acho que não vai entrar porque tem aqui outra senha. Então, criei minha coleção, salvei minha coleção. Sempre que eu precisar acessar aquela obra, eu não preciso ficar pesquisando, ou então tentando localizar ela aqui pelo título. Eu venho aqui em coleção, ou então na minha pastinha, vou localizar, trabalho P1, vai ter aqui a minha obra dentro da minha pastinha. Essa opção de catálogo que aparece aqui para gente é uma opção que vocês podem localizar obras dentro do catálogo geral da RT também. Mas é uma opção que ela ainda não está 100% ali. Então, eu recomendo que vocês mantenham ali as consultas dentro da biblioteca, dos e-books, do arquivo e aqui da nossa homepage geral, né? Então, saindo ali das nossas coleções, a outra opção que eu tenho é de arquivar a minha obra. Então, como eu falei para vocês, terminei a leitura aqui dessa obra, não quero mais que ela apareça na minha biblioteca aqui principal. Eu vou adicioná-la ao arquivo, então guardar ela lá na minha prateleira. Então, coloquei arquivo, a minha obra ela vai vir aqui para arquivo também. Ela já aparece aqui. Voltando para minha biblioteca principal, ou então a nossa homepage, as outras opções que a gente tem, além dessas abas e também das ações nas obras, são esses botõezinhos aqui em cima, né? No menu lateral direito. Então, aqui a gente consegue ver o histórico. Então, todas as atividades e todas as obras que a gente acessou recentemente. Então, essa obra que eu acabei de arquivar, se eu tivesse alguma atividade dentro da obra, ou então uma anotação, uma pesquisa, ele mostraria aqui para mim.
Eu consigo ver também as minhas notificações. Basicamente, as notificações, elas mostram para mim todas as obras que foram atualizadas. Então, por exemplo, eu tenho essa obra que ela foi inclusa aqui em 18 de outubro de 2024, mas em 2025 ela foi atualizada, quanto também a inclusão de novas obras. Por exemplo, a gente já tem aqui o VADMEC com RT 2025 e que também já foi atualizado, ou seja, ele foi incluso em 14 de fevereiro, mas ele já teve a inclusão de novas informações. Vocês que estão cursando direito, é muito importante que vocês façam uso principalmente aqui do VADMECum dentro da RT. Muitas vezes a gente vai comprar um VADMECum, custa ali cento e poucos, R$ 200, e a faculdade já assina a plataforma que tem mais de 2.000 obras. Então, façam uso de todas essas obras que estão aqui na plataforma, principalmente do VADMECum, porque é um conteúdo pensado exclusivamente em vocês que são estudantes e vale muito a pena, né? Um conteúdo revisado, é uma informação segura. Então, façam uso. Então, aqui a gente consegue ver o nosso botão ali de notificações. Fora isso, a gente também tem aqui a nossa conta, né? Que são mais algumas configurações, informações de versão, o idioma. Então, aqui eu estou na versão 2503.1. Eu consigo fazer uma atualização da minha biblioteca, mas isso não significa que vai mudar aqui a minha versão, tá? Essa versão é mais uma atualização aqui interna. O idioma, lembrando, aqui vocês vão alterar o idioma da plataforma e não o idioma das obras. As obras são em português, isso daí não muda. O que muda são ali os campos, né, onde tem ali escrita dentro do Provil. Então, por exemplo, francês. Coloquei aqui, já muda aqui todo o idioma dos meus campos. Então, não muda nada na obra. A atualização da biblioteca, como eu falei para vocês, é uma atualização bem rapidinha, também não vai pedir para vocês baixarem nada. É muito importante que a biblioteca seja atualizada ali com uma certa constância, porque isso garante que as obras atualizadas e também os novos conteúdos sejam descarregados dentro da plataforma. Então, eu venho aqui em atualizar biblioteca, é rapidinho, coisa de 1 minutinho, dois. Então, aqui está carregando. Assim que terminar, a minha biblioteca já vai estar 100% atualizada. Atualizou. Como eu já tinha feito essa atualização hoje, não vai aparecer novas obras, mas dependendo da constância ali que vocês façam essa atualização, vai aparecer aqui no nosso botão de notificações novos conteúdos também. Além disso, eu consigo fazer também uma exportação da minha lista de títulos. Então, em formato de Excel, ele exporta todas as obras disponíveis dentro do Provil. Então, vai mostrar ali o título da obra, o autor, a edição, quando ela foi inclusa dentro do Provil e mais algumas informações referentes ali à parte mais técnica, né, da obra. Então, isso daqui, caso vocês queiram baixar para fazer uma comparação de um mês para o outro, quantas obras entraram, se teve alguma obra que saiu, enfim, é muito interessante também. Limpar downloads preferências. Dentro do navegador, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas geralmente quando a gente está com algum problema, a gente vê um vídeo na internet ou conversa com suporte técnico, eles perguntam pra gente: vocês já limparam o cachê? Então aqui dentro do Provil é basicamente isso, vocês fazem uma limpeza dos downloads preferências, é como se vocês estivessem limpando o cachê aqui direto na plataforma. A senha offline, como eu falei para vocês, acessarem ali as obras sem precisar de uma rede móvel, de um Wi-Fi. E aqui são as nossas políticas. Então, a política de privacidade, para vocês enviarem a opinião, isso aqui é muito importante, porque a gente só consegue fazer as melhorias no Provil quando a gente tem a opinião do usuário. Então, se vocês tiverem alguma reclamação, eu espero que não tenham, mas se vocês tiverem alguma reclamação, elogio, sugestão, vocês fiquem à vontade para enviar aqui para a gente, dentro dessa opção de envie-nos a sua opinião. E também os nossos contatos de Provil, tanto Brasil quanto a nível ali global, porque o Provil ele existe em outros países também. Então, aqui são todos os contatos. Então, bora para a pesquisa da obra. A pesquisa da obra é muito fácil. Diferente da RTO, que tem 1 milhão de campos para a gente pesquisar, aqui no Provil é só um campo. Então, aqui a gente consegue fazer dois tipos de pesquisa. Uma pesquisa muito exata por título ou por autor. Então, por exemplo, eu vou colocar mitidieiro.
Então, Metidiero é um dos nossos autores. Acho que ele vai entrar assim. Isso. Então, Metidiero, ele é um dos nossos autores. Então, eu fiz uma pesquisa ali só pelo sobrenome dele e ele já me trouxe aqui todas as obras do Dr. Daniel Metidiero. Então, aqui a gente consegue ver as obras, né, ali mais antigas, e a gente vai abaixando. Tem as obras ali mais recentes também. Então, se eu for pesquisar por um título exato, então vou colocar aqui processo civil, ele vai me trazer também todas as obras que contenham no título a descrição processo civil. Essa daqui é uma forma de pesquisa que não é tão utilizada, assim, justamente porque ela é feita ali de uma forma um pouco mais exata, né? Então, eu preciso ter em mente o título, eu preciso ter em mente o autor também. Uma outra forma de pesquisa, né, que é um pouco mais utilizada, é a nossa pesquisa por conteúdo. E dentro dessa pesquisa por conteúdo, o que que a gente consegue utilizar também? Os nossos conectores. Então, os nossos conectores, eles nos ajudam a incrementar a nossa pesquisa e trazer de uma forma mais exata aquilo que a gente está buscando. Então, por exemplo, eu quero buscar uma frase exata, eu vou utilizar as aspas. Eu quero localizar algo que esteja dentro de tais termos, eu vou utilizar esse outro conector. Eu quero pesquisar uma frase também algum outro assunto. Então, eu coloco E. Então, a gente tem essas opções de termos e conectores aqui para fazer essa pesquisa um pouco mais booleana. Eu vou utilizar agora as aspas, que é para a gente localizar uma frase. Eu vou localizar o conteúdo LGPD, conteúdo muito em alta. Então, coloquei aqui o conteúdo LGPD. Diferentemente da pesquisa por título ou por autor, a gente já tem aqui uma coisinha um pouco mais diferente, né? O que que é? A gente não vê ali, né, as obras aqui no formato de listinha, uma do lado da outra, a gente abaixa, aqui a gente consegue ver que estão mais obras dentro da mesma fileira e também aparece esse botãozinho vermelho com uma quantidade numérica dentro. O que significa esse botão vermelho? Significa a quantidade de vezes que o meu termo ou que a minha frase pesquisada foi localizada dentro de determinada obra. Então, olha que interessante. Aqui em Compliance e Políticas de Proteção de Dados, o termo LGPD foi localizado 1.832 vezes. Aqui nessa edição 2020 de LGPD Administração Pública, já foi localizado 1.796 vezes. E assim por diante. Ele sempre vai me trazer do mais para o menos. Então, aqui a gente tem 1.800 e aqui vai diminuindo a quantidade de vezes que o termo é localizado. Eu vou entrar dentro de alguma obra que eu não tenha feito nenhum tipo de configuração ainda para a gente fazer a configuração do zero. Então, eu vou entrar aqui, vamos ver, nessa edição aqui de 2022. Então, assim que eu abri minha obra, ele não me trouxe texto, ele não me trouxe sumário, ele não me trouxe nada. O que que ele me trouxe? Novamente, a quantidade de vezes que o termo pesquisado, ou seja, LGPD, foi localizado dentro de cada capítulo. Então, aqui a gente já tem 214 resultados, 65, enfim, de uma forma um pouco mais genérica. Se eu quiser ver exatamente a frase ou parágrafo que esse termo foi localizado, eu venho aqui em expandir todos. Então, aqui ele já me trouxe a frase completa, né? Isso me ajuda ali, caso eu esteja localizando algum conteúdo em específico. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse de LGPD e ele já me trouxe exatamente para o parágrafo e grifado em amarelo o termo que eu pesquisei. Eu posso fazer outras pesquisas dentro da obra e, inclusive, salvar essas pesquisas para que eu não fique sempre digitando ali a mesma coisa. Então, aqui, a minha consulta LGPD, ela já está salva, mas se eu fosse digitar aqui qualquer outro termo, eu conseguiria salvar a consulta. E aí ela apareceria aqui. Então, eu só clicaria em cima, já me levaria para os resultados daquela palavrinha. Inclusive, eu também consigo utilizar os conectores aqui dentro dessa obra. Eu vou fechar aqui, né, o meu botão de pesquisar, expandiu para mim aqui o meu capítulo e agora a gente vai para as nossas configurações dentro da obra. Então, aqui, o que que a gente tem de possibilidade?
Novamente, baixar a obra para leitura offline, fazer o compartilhamento da obra. Então, aqui eu consigo tanto criar um PDF quanto compartilhar um link. Lembrando que nem todas as obras estará disponível a opção de criar um PDF, porque isso depende da autorização do autor. Então, se o autor permitir que vocês criem PDF de pequenos trechos da obra, esse botãozinho aqui estará habilitado. Então, eu venho aqui em criar PDF. Eu consigo, inclusive, incluir as minhas anotações e eu posso criar um PDF tanto da minha página quanto de uma seção ou então de um texto que eu selecionei e fazer o download daquele PDF. Então, se vocês entrarem em alguma obra e esse botãozinho não estiver habilitado, não é problema da plataforma, tá bom, pessoal? É realmente uma questão de autorização do autor. Novamente, também tenho aqui a minha opção de histórico, consigo ver tudo que eu já li e também ver todas as configurações que eu fiz dentro desta obra em específico. Então, por enquanto, a gente só tem o termo que eu pesquisei, que é o LGPD, inclusive mostra também até o horário que eu acessei. Então, assim, se tiver compartilhamento de login, que não pode, lembrando, LGPD, mas a gente consegue ver quem que fez ali a alteração dentro da obra pelo horário também, porque o ProView deda tudo. As nossas preferências. Então, novamente, o idioma da plataforma, não da obra. E aqui a gente consegue fazer algumas configurações mais relacionadas ali, acessibilidade também para deixar a nossa leitura mais confortável. Então, eu consigo alterar minha fonte. Então, Arial, Helvetica, Georgia, Times, Verdana, fica a critério do usuário. O tamanho do texto, eu sou míope, eu tenho aqui meus 4 graus de miopia, então eu sempre deixo no grande ou então no extra grande, mas a gente também consegue deixar pequeno, a gente consegue deixar no médio, ou então no grande mesmo e no extra. O espaçamento entre as linhas, normal, que é a linha mais juntinha, 1,5 e o dobro, que é aquela linha mais separada, né? As cores do fundo, então as cores de contraste, né? Um sépia, ou então uma cor escura para as pessoas ali que têm baixa visão, elas conseguem fazer essa configuração, trocar ali a cor do fundo do texto. E o layout, o rolar, que quando você não precisa ficar passando de uma página para outra, você simplesmente rola a sua tela e aí já vai ter ali os outros capítulos, as outras páginas, ou então layout, as páginas combinam com o livro. É o que eu gosto de usar. Eu acho que fica um pouco mais parecendo realmente com o livro, então eu viro aqui a setinha como se eu estivesse mudando a página, mas é aquilo, questão de preferência do usuário. Bordas nos destaques. Então, as bordas nos destaques basicamente os destaques é quando vocês selecionam um texto e aí aparece aqui essas opções, né? Então, destacar é quando vocês grifam aquele texto e a nota é quando, além de grifar, você coloca como se fosse um post-it no texto. Então, eu vou deixar aqui verdinho. Ele tá com borda, fica esse tracejado. Mas, por exemplo, eu vim aqui e desabilitar as minhas bordas, fica somente ali a grifagem, né? E aqui as nossas etiquetas coloridas. Então, cada cor de marcação ou cada cor de nota, né, que é o nosso post-it, a gente tem a opção de adicionar ali algum tipo de nome ou alguma coisa que faça a gente entender, assim que bate o olho, o que significa cada cor. Então, bati o olho, eu vi a cor verde, eu sei que é importante. Bati o olho, vi a cor amarela, eu sei que é ler atentamente. Enfim, cada cor significa alguma coisinha ali para mim. Então, se vocês notarem aqui, eu tenho dois ler atentamente, dois importantes, mas são os testes de treinamento. Uma coisa bem legal é que eu deixei o meu azul como última página lida, né? Então, o que que significa isso? Eu consigo grifar, né? Então, colocar ali um marcador na minha página, para quando eu acessar essa obra novamente, eu não ter que ficar rolando ali até eu achar a última página que eu li. Então, eu tenho aqui um marcador de páginas azulzinho, que é esse marcador aqui em cima. Então, eu clico, última página lida. Sempre que eu for entrar, eu já clico direto na minha marcação e ele me traz direto para essa página também. Então, aqui a gente já fez também um destaque, né? A gente já grifou uma parte aqui do nosso texto. E agora eu vou adicionar uma nota. Então, novamente, eu seleciono o meu texto,
Isso daqui para mim é importante por algum motivo e eu vou fazer uma marcação. Então, vou colocar aqui, ler no dia X para concluir a ação tal. Salvei. Então, a minha nota ela já está aqui em formato de post-it. Sempre vai aparecer no cantinho ali do nosso texto e quando eu clico, abre a anotação que eu fiz. Essa nota não é mais importante, é só vir aqui. Vocês têm a opção tanto de deletar quanto de editar a nota. Ah, mas eu vou precisar entrar no texto todas as vezes que eu quiser ver essa nota, ou então todas as vezes que eu for clicar em um marcador? Não, a gente tem disponível dentro aqui da obra essas opções. Então, a opção de sumário, aqui mostra de novo para a gente, né, os resultados ali do termo que foi pesquisado, e também todas as informações daquela obra, capa, pesquisa, expediente, enfim, até a parte de como citar um livro no Provil. Isso daqui é bem legal, é uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida. Então, caso vocês queiram fazer uma citação de um livro digital, vai estar aqui esse tutorial para vocês saberem, né, como é feita aqui essa citação. Consigo fazer uma filtragem por dentro do sumário, consigo fazer a pesquisa novamente e o nosso botão de anotações. Então, aqui, de forma geral, todas as minhas anotações, somente os textos que eu marquei. Então, aqui, última página lida, é o meu marcador. Cliquei, já me trouxe lá para a página que a gente acabou de fazer as configurações. Os destaques, o que eu grifei. Então, grifei em verdinho, tá aqui. Então, eu clico, ele me leva para o verdinho. E as minhas notas. Então, aqui eu consigo ver, inclusive, o texto que eu adicionei na nota. Então, clicando aqui, ele me leva também para aquele texto, também para aquela nota já aberta aqui, para eu conseguir me situar ali do que eu fiz dentro da obra. Mas. Basicamente, sobre o Provil é isso, é bem rapidinho, não é nada muito complexo. Eu acho que as dúvidas surgem mais quando a gente está realmente utilizando, mas eu fico à disposição para auxiliá-los. E agora, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram conversar um pouquinho sobre, queiram que eu repasse também sobre algum ponto, eu acho que não está liberado o microfone de vocês, mas vocês podem anotar ali no chat que a gente já vê e já faz aqui em conjunto. Alguém tem alguma dúvida? Algum ponto que vocês queiram repassar? Aproveitem o momento. Sessão de tira dúvidas. Ah, o Leonardo ele tinha feito ali uma pergunta, né? Temos livros de tecnologia como exemplo da editora O'Reilly, é isso? Leonardo, os livros relacionados aqui à tecnologia são livros publicados pela editora Revista dos Tribunais. Nós não temos outras editoras disponíveis dentro aqui da plataforma. Caso você queira pesquisar algum conteúdo relacionado à tecnologia, você pode fazer a pesquisa tanto pelo conteúdo, que é alguma frase, alguma palavra em específica, por título, pelo autor também, né? Que é esse outro tipo de pesquisa aqui dentro, título e autor, ou então fazer um filtro. Eu nunca vi se a gente tem aqui algum filtro relacionado só à tecnologia, né? Que geralmente é assunto, mas vamos ver agora aqui ao vivo, se a gente tem algum título de tecnologia. A gente tem digital. Então, aqui ele já mostra pra gente algumas coisas relacionadas a direito digital. E eu acho que é o digital que a gente entende por tecnologia. Tem já algumas coisas relacionadas a 2025. Eu não lembro o filtro que eu utilizava para fazer ali o tipo de filtragem para localizar uma frase e o ano também de publicação dentro ali do mesmo conteúdo. Mas eu vou depois fazer uns testes aqui e eu vou mandar um print para vocês por e-mail, que eu acho que isso pode ajudar bastante. Eu tinha falado sobre as edições mais novas, então a gente vem aqui, digita 2025, ele vai me trazer as obras mais recentes dentro de direito digital e que foram publicadas aqui. Tem algumas coisas aqui de 2024, mas a maioria é tudo 2025. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas caso você tenha alguma outra dúvida, tá? A gente pode conversar depois. Eu deixo aqui para vocês o meu número também.
A Conceição questionou se a gente vai ter outro treinamento. Pessoal, eu fico à disposição. Quantos treinamentos vocês quiserem fazer, inclusive treinamentos presenciais, caso vocês tenham interesse, a gente pode estudar essa possibilidade. Outras sessões também, é só vocês verificarem ali a agenda e a gente agenda novamente, tá? Vou parar de compartilhar aqui agora a minha tela. Eu acredito que nós temos ali algumas dúvidas mais relacionadas a entrar dentro da biblioteca, né? Que eu acho que as meninas da biblioteca podem explicá-las um pouco melhor. E também, se a Aline quiser já iniciar o fechamento do nosso treinamento, a minha parte aqui está concluída. Agradeço muito a presença de todos vocês, é muito importante para a gente essa interação, vocês assistirem os treinamentos e principalmente vocês utilizarem a plataforma. Então, como eu falei, são 2.000 obras que a Mackenzie assina para todos vocês. Façam bom uso dessas obras. Eu costumo falar que muitas vezes a gente entra ali no site da Livraria RT e às vezes existem obras que custam 400, 500 reais e está disponível dentro da plataforma para vocês, para a universidade que é assinante. Então, façam um bom uso dessas obras. Não sei se tem algum professor, mas é muito interessante também incluí-las no plano de aula. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Fico à disposição. Vou encaminhar já já para vocês o meu contato. E a Aline, passa a palavra para você agora. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Bianca. Foi ótimo, foi bastante esclarecedor o treinamento. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu desejo a todos uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Obrigada. Muito obrigada.